dia mais, tá bom? Vocês são uma igreja que estão em nossos corações e estão nas nossas orações, amém? Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Buenas noches. Eu não hablo espanhol, mas eu quero agradecer, pastor Davi, pela oportunidade, privilégio de estar aqui com os irmãos e poder trazer a palavra do nosso Deus. E eu quero, junto com os irmãos, podermos meditar na palavra do nosso Deus. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo especial para as nossas vidas. E eu queria invitar, os irmãos a se colocar em pé para nós orarmos ao nosso Deus. Pai amado, nós mais uma vez adentramos a Tua presença em oração e queremos, Pai, nesta noite ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, e pedimos que o Teu Espírito Santo tome a direção desta palavra e fale aos nossos corações, fale ao coração da Tua igreja, tira todo e qualquer impedimento, todo e qualquer atrapalho, Senhor. Pai, aquilo, Senhor, que muitas vezes, Senhor, o idioma possa atrapalhar, o Teu Espírito possa trazer o entendimento, o Teu Espírito Santo possa estar aplicando a vida de cada um dos Teus filhos, a Tua palavra, Pai. Oramos a Ti, Pai, agradecidos pelo privilégio de estarmos na Tua casa, na Tua presença nesta noite, em nome do Senhor Jesus, Te damos graças, Senhor. Amém. Amém. Se os irmãos quiserem acompanhar comigo, Gênesis capítulo 28, eu queria falar nesta noite sobre um relacionamento transformador. Nosso Deus, amados, Ele quer ter com cada um de nós um relacionamento transformador. Nós cantamos aqui, que nós queremos nos apaixonar, que nós queremos ser transformados, e é isso que o Senhor Deus quer para as nossas vidas. Gênesis capítulo 28, Gênesis 28, a partir do verso 10, Gênesis 28, 10, diz assim a palavra do nosso Deus: Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, o qual lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste e oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo que prometi. Então Jacó acordou e disse: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse: Como é terrível este lugar! Não é outro, senão a casa de Deus, é a porta para os céus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, amados. Aleluias. Eu queria falar com vocês nesta noite, se os irmãos puderem deixar sua Bíblia aberta, nós vamos falar hoje sobre a vida desse homem chamado Jacó, porque este homem foi o homem escolhido por Deus para trazer à terra uma nação que seria uma referência para todas as outras nações, para todos os outros povos, do que Deus pode fazer na vida de um povo, de uma nação que busca a sua presença. Então eu queria falar sobre a vida de Jacó,
e como nós podemos desfrutar de um relacionamento transformador. Deus, amados, Ele deseja que cada um de nós tenha um relacionamento com Ele, que traga transformação para as nossas vidas. Deus não quer que você apenas venha para a igreja, Deus não quer que você venha apenas participar do culto, Ele quer ter um relacionamento contigo, que traga transformação para a sua vida, que traga transformação para as nossas vidas. E nós vemos aqui nesse texto, amados, né, como a vida de Jacó, ela começa a ser transformada, a partir desse relacionamento dele com Deus. E você vai observar, através da vida de Jacó, que esse relacionamento dele com Deus é um relacionamento que vai se aprofundando, né? É um relacionamento que vai aumentando, que vai melhorando a cada dia. Deus, ele vai se revelando a Jacó, e conforme Jacó vai buscando mais de Deus, e ele vai permitindo que Deus haja na sua vida, esse relacionamento se torna um relacionamento ainda mais profundo, um relacionamento mais intenso. E a primeira coisa que eu queria, amados, que você entendesse nesta noite, eu quero basear a minha palavra nesta noite em 5 pontos. E o primeiro ponto que eu quero que você entenda nesta noite, que o nosso Deus é um Deus que nos persegue. Ele é um Deus que nos persegue. Deus, amados, Ele nos ama de tal maneira que Ele não quer que nós continuemos da mesma forma como nós estamos. Por que Ele não quer? Porque Ele pode e quer fazer muito mais na nossa vida. Ele quer que eu e você possamos crescer em conhecimento, em entendimento, em comunhão com Ele. O missionário Léo falou aqui que a igreja está em oração, a igreja no Paraguai está em oração, né? E eu tenho participado alguns dias também desta campanha de oração, e é interessante, amados, que o pastor Davi colocou um tema, né? Que a altura depende da profundidade. Você vai subir em lugares mais altos com Deus, na medida em que você se aprofundar no seu relacionamento com Deus, e a vida de Jacó nos ensina isto. E a primeira coisa então que nós vemos aqui, amados, nesse texto, ele nos revela aqui a primeira vez em que Deus se revela a Jacó. É a primeira vez que Deus se revela a Jacó. E o interessante nesse texto é que ao aparecer para ele, Jacó está fugindo das consequências de decisões erradas que ele havia tomado. Se os irmãos conhecem um pouco a palavra de Deus, sabe que Jacó, ele havia enganado o seu irmão Esaú, e o seu irmão Esaú queria matá-lo, e por isso então ele está fugindo do seu irmão, e ele está fugindo das consequências de decisões erradas que ele havia tomado. E ele então, e Deus se mostra a ele, e Deus se revela a ele nesse momento em que ele está fugindo dessas consequências erradas. Então o nosso Deus, amados, é um Deus que nos persegue. Ele é um Deus que mesmo quando nós agimos de maneira errada, mesmo quando nós caímos em pecado, Ele é um Deus que vem para nos resgatar. Ele nos persegue no sentido de que Ele quer nos trazer de volta para si mesmo. Você olha a história de Jonas. Jonas, ele desobedece a uma ordem clara de Deus. Deus diz para ele: você vai para Nínive, prega a minha palavra. Ele, ao invés de ir para Nínive, ele vai para a direção contrária. Ele vai para Tarsis, e ao pegar um navio para fugir de Deus, ele acreditava que ele iria conseguir fugir de Deus. Ao tomar aquele navio, Deus faz com que aquele navio ele venha a afundar. Mas Deus queria que Deus estava fazendo com que o navio viesse a afundar, para que Jonas pudesse se arrepender. E por não se arrepender, ele é lançado do barco, né? E ao ser lançado do barco, ele é engolido por um peixe, por um grande peixe. Deus estava perseguindo Jonas, não porque queria destruí-lo, mas porque queria que ele se arrependesse das decisões erradas que ele estava tomando, e que ele se aproximasse de Deus e conhecesse os propósitos que Deus tinha para a sua vida. Deus é o Deus que nos persegue, porque Ele quer nos transformar. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento transformado.
Um relacionamento transformador só acontece quando você e eu entendemos que Deus usa as circunstâncias para nos aproximar dele. Um relacionamento transformador só acontece quando eu e você entendemos que Deus usa as circunstâncias para nos aproximar dele. Mas nós vamos continuar aqui, amados, olhando a história de Jacó. E no capítulo 32, se você quiser acompanhar, capítulo 32, nós vamos ver algo interessante. Capítulo 32. Versículo 24. Diz assim: Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse: seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é o seu nome, disse Jacó. Por que quer saber meu nome? Replicou o homem. E abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e no entanto minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Até hoje o povo de Israel não come o tendão perto da articulação do quadril, por causa do que aconteceu naquela noite, em que o homem feriu o tendão do quadril de Jacó. Deus, amados, Ele não é somente um Deus que nos persegue, mas Ele é o Deus que luta conosco. Deus é o Deus que luta conosco. A raiz do nome Jacó é Yaakov. Yaakov vem de uma raiz chamada Akev, que é calcanhar. Talvez porque a Bíblia diz que ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão Esaú. Mas embora Jacó tenha nascido, amados, em um lar em que seus pais temiam ao Senhor, ele decidiu andar por outros caminhos. Nós vimos que Jacó, ele tomou decisões erradas, decisões que estavam levando ele para longe de Deus. A palavra de Deus diz, amados, lá em Provérbios 14, 12, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Em Ezequiel 33, 11, o Senhor Deus diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se converta do seu caminho. E é interessante que o texto não diz que Deus quer que nós venhamos nos converter do mau caminho, mas Ele diz do seu caminho. Deus quer que você e eu venhamos a nos arrepender de estarmos andando no nosso caminho e não no caminho dele. Um relacionamento transformador só acontece quando permitimos que Deus vença a dureza dos nossos corações. Jacó, é interessante, amados, que ele luta com Deus, e o texto diz que ele está lutando com um homem, que na verdade não era um homem, mas era um anjo. Mas ao lutar com o anjo, a Bíblia diz que Jacó venceu a luta, mas ele vence a luta porque ele foi vencido por Deus naquele lugar. Deus vai transformar a vida de Jacó. A transformação que começa lá, quando Deus se revela a ele, no caminho, quando ele está indo para fugir das consequências erradas que ele tinha tomado, ele agora está tendo um encontro com Deus. Nesse encontro com Deus, Deus então está começando a transformar a sua vida. Jacó, ele está voltando para enfrentar as consequências dos seus erros, e Deus vem para lutar com ele. O nosso Deus é um Deus que luta conosco, amados, porque Ele quer que nós possamos ser vencidos na dureza do nosso coração, para que esse relacionamento com Ele seja realmente um relacionamento transformador. Amém? Nós vamos agora para o capítulo 35, e nós vamos notar aqui um terceiro momento em que Deus se revela a Jacó. Gênesis 35,
Vamos voltar para Gênesis 31, amados. Pulei um ponto aqui que eu quero estar comentando com os irmãos. Diz aqui, Gênesis capítulo 31, verso 2 e 3. Diz assim: Jacó começou a notar uma mudança na atitude de Labão, que era o tio dele, que ele estava trabalhando para ele. Então o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seu pai e de seu avô, a terra de seus parentes, e eu estarei com você. O versículo 42 diz assim: quando Jacó está voltando, ele fala: de fato, se o Deus de meu pai não estivesse comigo, o Deus de Abraão e o Deus temível de Isaque, o Senhor teria me mandado embora de mãos vazias. Ele está dizendo agora para o seu tio, que se Deus não estivesse com ele, ele estaria indo embora sem nada. O nosso Deus é o Deus que nos guia, amados. Durante 20 anos da sua vida, Jacó esteve longe da sua terra, e Deus trabalhou no coração de Jacó, para que ele então pudesse voltar para se encontrar com o seu passado, que no caso era o seu irmão, para que Jacó pudesse lidar com as consequências dos seus erros. Um relacionamento transformador, amados, só acontece quando nós permitimos que Deus nos confronte com os nossos erros e que nós, então, começamos a decidir mudar. A palavra de Deus, amados, ela sempre vem para nos confrontar. A palavra de Deus, ela vem para mostrar realmente quem nós somos. E quando nós entendemos quem nós somos, amados, nós vamos entender que nós não somos o que nós deveríamos ser. E Deus é o nosso modelo, Jesus é o nosso exemplo que nós devemos seguir. O apóstolo Paulo diz que nós devemos chegar à estatura do varão perfeito que é Cristo. Então a palavra de Deus, ela nos confronta. E nós temos que tomar uma decisão: ou a palavra de Deus, ela vai transformar as nossas vidas, ou nós vamos acabar endurecendo ainda mais o nosso coração. Existe uma frase que a gente tem usado muito no Brasil, eu espero que isso não seja uma realidade da igreja no Paraguai, mas é uma realidade que nós temos visto hoje no Brasil. Muitas pessoas, amados, ao invés de mudarem de vida, elas estão mudando de igreja. Elas estão sendo confrontadas muitas vezes em uma igreja bíblica, uma igreja que prega o evangelho, uma igreja que prega o arrependimento, uma igreja que prega a mudança de vida, e ao invés de serem confrontados pela palavra de Deus, e se arrependerem dos seus erros, se arrependerem dos seus pecados, e se voltarem para Deus, elas estão indo para outras igrejas, que pregam o evangelho, segundo aquilo que elas desejam. Por isso o nosso Deus é um Deus que quer nos guiar, é um Deus que quer nos levar a sermos confrontados com as coisas que estão erradas na nossa vida, para que nós possamos mudar. E então nós vemos ali no capítulo 32, que Ele é o Deus que luta conosco. E aqui então no capítulo 35, agora voltamos lá para o capítulo 35, Ele vai dizer, aqui no versículo 2, que Ele está retornando então para a sua terra. Deus está chamando ele de volta para a sua terra. Deus diz para ele voltar para a terra dos seus pais. Ele já estava há 20 anos longe, e agora Deus chama ele para retornar. O nosso Deus, amados, é um Deus que nos chama. Ele é um Deus que nos chama. Após permitir que Deus transformasse a sua vida, Jacó rompeu com tudo aquilo que pudesse impedir o relacionamento dele com o Senhor. Um relacionamento transformador só acontece quando nós aceitamos o convite de Jesus para nos achegarmos ainda mais a Ele. O desejo de Deus era trazer Jacó para mais perto dele. E para que Deus pudesse trazer Jacó para mais perto dele, Jacó precisava voltar no seu passado. Ele precisava resolver o seu passado, para que ele pudesse então ter um presente restaurado, e então ele pudesse ter um futuro promissor. Ele precisava enfrentar o seu passado. Amados, muitos de nós, quando a gente vem para a igreja, quando a gente vem para Cristo, nós reconhecemos Jesus como Senhor, como Salvador da nossa vida. Mas muitas vezes, amados, existem coisas lá no passado que precisam ser resolvidas.
Você precisa estar com a sua vida resolvida para que você tenha um relacionamento transformador, para que Deus possa transformar a sua vida. Muitas vezes, amados, nós ficamos na palavra do apóstolo Paulo, de que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Isso é verdade, amados, quando se refere ao nosso posicionamento em Cristo, porque ao entregarmos a nossa vida para o Senhor, nossos pecados são transformados, e a partir daquele momento nós somos sim uma nova criatura. Quando a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, ela está falando que os nossos pecados já foram perdoados. Mas não é porque os nossos pecados foram perdoados que as consequências desapareceram. As consequências permanecem. Vou dar um exemplo para você bem simples, bem prático, amados. Vamos dizer que uma pessoa, ela entrou pelas portas da igreja e ela ouviu o evangelho. E quando foi feito um apelo para ela entregar a vida dela para Jesus, para ela se render a Jesus, ela veio à frente, ela repetiu a oração e ela verdadeiramente, sinceramente, ela entregou a vida dela para Jesus. Só que essa pessoa que entrou pela porta da igreja e entregou sinceramente a sua vida e o seu coração para Jesus, é uma pessoa que cometeu diversos crimes. É uma pessoa que ela cometeu diversos crimes e ela está sendo procurada pela justiça. Ela está sendo procurada pela justiça. Existe um mandato de prisão aberto, existe um mandato de prisão para ela. Se a polícia a encontrar, ela vai ser presa. Por quê? Porque ela não pagou pelos crimes que ela havia cometido. Se você perguntar para mim, pastor, se essa pessoa veio aqui na frente do altar e ela se arrependeu profundamente de todos os erros, de todos os pecados, de todos os crimes que ela havia cometido, Deus não vai perdoar? Com certeza vai perdoar. Essa pessoa, ela vai sair da igreja perdoada. Aí vai acontecer com ela o que disse o apóstolo Paulo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, seus pecados estão perdoados. Mas as consequências, elas não desaparecem. Essa pessoa, ela vai ter que ir na justiça. Ela vai ter que procurar um advogado, ir na justiça e dizer lá, eu estou me entregando, porque eu cometi alguns crimes e eu preciso pagar por esses crimes. Você está entendendo, amados? Você está entendendo que nós precisamos permitir que Deus nos confronte e que Ele nos transforme. Um relacionamento transformador só acontece quando aceitamos o convite de Jesus para nos achegarmos ainda mais a Ele. E o último ponto que eu queria falar com vocês nesta noite está lá em Gênesis capítulo 46. Gênesis capítulo 46. É a última vez em que Deus se revela a Ele, que é registrado nas Escrituras. Você pode acompanhar aí Gênesis capítulo 46. Diz assim: Jacó partiu para o Egito com todos os seus bens. Quando chegou a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Durante a noite, Deus lhe falou numa visão: Jacó, Jacó, chamou ele. Aqui estou, respondeu Jacó. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse a voz. Não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei de sua família uma grande nação. Descerei com você ao Egito e certamente o trarei de volta, e José estará ao seu lado quando você morrer. A história de José, amados, é um exemplo para nós de um relacionamento transformador. Desde o dia em que ele decidiu se entregar totalmente a Deus, o Senhor o acompanhou até o final da sua vida. Esse texto está falando sobre o final da vida de Jacó. Se os irmãos também conhecem um pouco da história de Jacó, sabem que o filho mais novo dele, José, antes dele ter o último filho, Benjamim, foi vendido pelos próprios irmãos como escravo para o Egito, foi levado para o Egito como escravo. Mas lá Deus reverteu, mudou a história, cambiou a história de José, e de escravo ele passa a governador do Egito. E quando então tendo ele novamente tem um encontro com os irmãos, porque os irmãos acabam tendo
tendo que ir para o Egito, por causa que estava tendo uma grande fome, né, na terra. Ele então retorna para lá, e José então percebe que são seus irmãos, e ele se revela aos seus irmãos, né, há uma história muito bonita ali. E então José manda Jacó, seu pai, ir para o Egito, porque a fome ainda estaria sobre a terra há muito tempo. E José manda então uma grande comitiva para trazer o seu pai. E ele então diz assim, José diz assim: meu pai, venha para cá, porque eu tenho condições de cuidar de você, de todos os meus irmãos. E ele era a segunda pessoa mais importante no Egito. E então Jacó está indo para o Egito. Ele está indo para um lugar desconhecido, ele está indo para uma situação desconhecida, embora ele soubesse que seu filho estava muito bem, que José estava bem, estava chamando ele para ir para lá para cuidar, mas ele estava aflito sobre o seu futuro. Então nós vemos aqui, amados, que esse nosso Deus é o Deus que nos acompanha. E Deus acompanhou Jacó até o final da sua vida. Aqui Jacó está no final da sua vida, e ele vai para o Egito, e Deus diz para ele: não tenha medo, você vai para lá, e eu vou cuidar de você. Deus é o Deus que nos acompanha até o final das nossas vidas. Um relacionamento transformador só acontece quando decidimos caminhar com Jesus até o fim dos nossos dias. Jacó tomou uma decisão, ele iria servir a Deus, ele iria seguir a Deus, ele iria caminhar com Deus todos os dias da sua vida. Deus nos chama para um relacionamento transformador, e Ele quer que eu e você caminhemos com Ele todos os dias da nossa vida. O apóstolo Paulo, quando ele vai pregar em Atenas, ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração, e todas as coisas. Paulo nos afirma que Deus não necessita de coisa alguma nossa. Paulo está dizendo: Deus não precisa de nada de nós. Mesmo assim, amados, nosso Deus, Ele decidiu se relacionar conosco. E quando nós decidimos não apenas frequentar a igreja, mas decidimos nos relacionar com esse Deus, a nossa vida é transformada, e a nossa vida jamais será a mesma. Nesta noite, Deus está nos chamando para que nós possamos ter um relacionamento transformador. Ele tem poder para transformar as nossas vidas. Amados, nenhum de nós pode chegar diante de Deus hoje, nesse dia de hoje, nenhum de nós pode chegar e dizer assim: eu estou bem, eu não preciso melhorar nada, está tudo ótimo na minha vida. Não, irmãos, todo dia nós precisamos melhorar. É por isso que nós frequentamos a igreja, é por isso que nós ouvimos a palavra de Deus, porque nós precisamos ser transformados todos os dias da nossa vida. E o Senhor nos convida para termos um relacionamento transformador. Amém? Eu quero que você fixe esses 5 pontos. Quem que é brasileiro aqui? Brasileiro. Paraguaio. Eu sei que os irmãos os paraguaios aqui conhecem bastante português, né? Porque está na fronteira aqui. Então os irmãos vão responder, vão repetir o que eu disser aqui, né? E eu creio que vocês vão entender, né? Então eu quero que você fixe bem e você repita comigo, diga assim: um relacionamento transformador só acontece quando eu e você entendemos que Deus usa as circunstâncias para nos aproximar dEle, porque Ele é um Deus que nos persegue. Amém? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, repita comigo: um relacionamento transformador só acontece quando permitimos que Deus nos confronte com nossos erros e decidimos mudar, porque Ele é o Deus que nos guia. Esse é o segundo ponto. Terceiro, repita comigo: um relacionamento transformador
só acontece quando permitimos que Deus vença a dureza dos nossos corações, porque Ele é o Deus que luta conosco. Quarto ponto, repita comigo: um relacionamento transformador só acontece quando aceitamos o convite de Jesus para nos achegarmos ainda mais a Ele, porque Ele é o Deus que nos chama. Último ponto, repita comigo: um relacionamento transformador só acontece quando decidimos caminhar com Jesus até o fim dos nossos dias, porque Ele é o Deus que nos acompanha. Amém? Que você possa sair daqui nesta noite desejoso de ter um relacionamento transformador com o Senhor. Eu quero orar por você, fique assentado mesmo. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja, Pai. Eu oro pela vida de cada um dos teus filhos que estão aqui nesta noite, ó Pai. Senhor Deus, que nós, Senhor, que o desejo do nosso coração não seja apenas estar na tua casa, não seja apenas participar dos cultos, mas que o desejo do nosso coração seja desenvolver um relacionamento transformador, aonde a nossa comunhão contigo, na medida em que ela vai se aprofundando, ela vai transformando as nossas vidas. Pai, que nós possamos, Deus, a cada dia ter desejo, Pai, de buscar a tua presença, ter desejo de aprender a tua palavra, ter desejo de buscar a tua face, para que as nossas vidas sejam transformadas. Pai, abençoa a tua igreja reunida aqui nesta noite, Pai. Abençoa cada um dos teus filhos, Senhor, que vieram na tua casa, que esta noite eles possam sair daqui decididos a ter um relacionamento transformador, ó Pai. Suas vidas sejam transformadas através da comunhão com o teu Espírito Santo, através, Pai, de uma vida transparente, uma vida, Pai, aberta para receber a tua palavra, para permitir que a tua palavra entre em seus corações e transforme as suas vidas, Pai. Esse é o desejo do meu coração nesta noite, Pai, para a tua igreja reunida aqui nesta noite, Pai. Te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Quero agradecer mais uma vez, pastor Davi, pela oportunidade de estar trazendo a palavra de Deus. Que Deus possa estar abençoando cada vez mais esta igreja. Como disse a minha esposa, esta igreja está em nossos corações, está em nossas orações. Amém, amados? Que Deus les bendiga.